dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Lá estou eu a fazer uma história naquele momento fantástico da minha vida em que alguém abastece a minha viatura enquanto eu estou confortavelmente sentada. Eu tenho já uma fotografia para apresentar, uma imagem composta, da minha miríade. Portanto, de há uns tempos para cá eu coloco todas as coisinhas dentro do cacifo do ginásio, tudo assim, tipo como se estivesse em prateleira, é por camadas, e às vezes tiro uma fotografia. Já há algum tempo não tirava, e ontem lembrei-me, olha, que bom, que maravilha, que boa perspectiva daqui, porque ontem calhou-me um cacifo de baixo e é melhor para a fotografia, neste caso, mas ontem à noite depois esqueci-me de publicar a miríade. Portanto, vou publicar já a seguir essa miríade. Cá estou eu na minha viatura. Então, vou estar tão quentinha aqui. Ok, já vou, amiga. Está tão quentinho aqui, tão bom, quentinho, que me fiz, mas eu agora só faço histórias na minha viatura. Não, porque daqui a pouco a minha viatura vai ficar bem mais longe do estaminé do que está agora, estacionada, claro. E pronto, é assim. É assim a história da vida de uma pessoa que eu tinha. Já sei o que é que eu quero contar. Eu quero contar ao mundo que... Então, e não é que eu esqueci outra vez do bolo, trazer o bolo para aqui, para o estaminé. Eu costumo trazer bolo, quase todas as semanas, é muito raro não trazer. E desta vez, o engraçado é, eu não trouxe o bolo, tudo bem, só que já são 2 dias seguidos, 2 manhãs seguidas, em que eu penso assim, olha, não vou comer agora o bolo como quando chegar ao estaminé com o cafezinho. Pois pumba, porque não comi o bolo de manhã, eu não como aquele bolo desde domingo. É impensável tal coisa. Tenho saudades do bolo, deve estar ainda melhor. O Luís ontem à noite comeu um bocadinho e disse, epá, o bolo ainda está melhor. Pois, ontem estava a dizer que, não foi ontem, que o bolo não era assim tão doce quanto isso, mas depois assume-se na doçaria. Boa tarde. Isto é uma bengala verbal também. Isto é uma bengala verbal. Eu sei o que quer dizer, eu sei o que é que quer vir dizer, mas primeiro tenho que... Depois, como sou uma pessoa extremamente educada, eu gosto sempre de dizer boa tarde, dizer bom dia, dizer não sei o quê, dizer não sei o que mais. Há anos que eu ando nisto, pá. Chego aqui e tenho que dizer ou bom dia ou por acaso boa tarde eu não digo sempre. Bom dia digo desde quase sempre que eu digo bom dia. Então o que é que a pessoa vinha dizer? O que é que uma das Ginas vinha dizer e que as outras todas estavam em concordância para vir contar? Para virem contar, estamos todas em concordância para vir contar. Pois então temos aqui conversas cruzadas, acho que não se ouve só a minha voz, mas isso também para que isso interessa, não é? Eu não deixo de ser a protagonista deste filme. Então, eu esta manhã fiz uma gravação de ecrã com os comentários dos Ricos Filhos acerca daquela folha que eu fui buscar ao baú, a um dos meus baús, acerca da qual falei ontem, que é os planos da noite que a Rica Filha desenhou quando tinha 9 anos. Depois é que eu fiz as contas, ainda posso continuar, depois é que eu fiz as contas e como o meu registro está feito como aquilo tem de acontecer em abril de 2001, portanto a Rica Filha tinha 9 anos e o Rico Filho tinha 6.
Portanto, nesse ano fariam 10 e 7, respectivamente, mas ainda não os tinham. E pronto, eu mencionei-os naquelas histórias, então eles foram ver e fizeram alguns comentários e eu fiz uma gravação é isso, de Maranast, e fiz uma gravação de ecrã, como eu já disse não sei quantas vezes, eu fiz uma gravação de ecrã, sou um bocado repetitiva, é verdade, fiz uma gravação de ecrã. Eu fiz uma gravação de ecrã com os comentários deles e vou deixar agora a seguir. Pois, estava aqui a pensar se tinha iniciado este discurso todo, maravilhoso, espetacular como sempre, sublime e singular, que é um novo adjetivo que eu me lembrei no outro dia, singular, este singular discurso. Não me lembro se eu comecei dizendo que está aí atrás, mas acho que não, acho que comecei só a falar. Portanto, vou deixar agora a seguir. Se lá atrás está a dizer que... Mas não vai estar, que eu não disse, mas não. Por acaso não tenho a certeza. Mas estou inclinada para não. Portanto, vamos ver e ouvir, porque eu vou pôr uma musiquinha, uma gravação de ecrã com os comentários dos Ricos Filhos acerca deste tema. Ouçamos a chuva em Lisboa. Ouçamos a chuva. Tenho aqui o dedinho em cima, não sei se estava a tapar o meu microfone. Ouçamos a chuva. Pois eu, como sabem, e se não sabem, não faz mal, eu gosto de vocês na mesma. Eu gosto bué de casas de banho públicas. Aquele filme amarelo que está lá atrás, de eu fazer aquele ganda figurão, foi numa casa de banho pública, na parte do átrio, que poderia muito bem ser na outra parte, a mais reservada, claro, mas não, foi na do Ai, será caso de ir beber mais água? Isto então é só para dizer que o filme amarelo que está lá atrás, pronto, fui eu que me apeteceu fazer ganda figurão no átrio de uma casa de banho pública. Ora, ainda cá venho. É que as casas de banho públicas têm uma mística muito especial porque são compostas de duas coisas, de dois extremos extraordinários, que é, foram inventadas, foram feitas para servir o público e é para se fazer lá dentro duas das coisas mais privadas que o ser humano tem. Eu acho incrível, é um sítio, geralmente depois, gosto de casas de banho públicas e não é de agora, eu já faço filmes e fotos em casas de banho públicas, desde lá, longe no tempo, sim, sempre senti esta mística das casas de banho públicas. Falando ainda em histórias que estão lá atrás, pronto, falta-me só ressalvar que os Ricos Filhos gostaram imenso de recordar os planos da noite, foi assim que a Rica Filha intitulou este planejamento todo. O Rico Filho comentou do desenho ao pormenor, porque está mesmo o desenho ao pormenor, portanto, eles dois deitados cada um no seu quartinho, depois saem os dois dos quartinhos, a primeira noite vão ver televisão na sala, está lá desenhado o sofá até. Agora a seguir vou cá deixar a fotografia de novo, que é para ficar juntinho, porque acho que é melhor. E depois está na segunda noite também eles irem acordar os pais, portanto está desenhado também parece-me que está também as duas caminhas deles, parece-me que sim, e o caminho deles que percorrem até à cama, e está depois também as duas pessoas deitadas na cama, que são-nos a gente. Os
papás. Só mais umas historinhas dentro da minha viatura, sendo que já é de noite. Já está aqui a sombra do meu telefone na minha cara. Olha. Então, depois do treino de ontem, eu já havia 12 dias que não treinava e nota-se sempre qualquer coisinha. Não é uma coisa assim de dizer ai que horror, que dificuldade que foi, é difícil. Não, não é bem, não é assim tanto quanto isso, mas notei que já havia alguns dias que eu não treinava. É incrível, não é? Eu só treino 2 dias por semana. Eu ando muito a pé, acho eu que ando muito. Eu ando a pé, faço por todos os dias fazer no mínimo uma caminhada. Umas vezes é mais longa, outras vezes é mais curta, umas vezes é mais em passo acelerado, outras vezes é em passo menos acelerado, depende de todo um... já venho. Ora, dizia eu, depende de todo um rol de circunstâncias, pronto, coisas que tenho para fazer na rua, por vezes acontece eu parar várias vezes, por coisas que eu tenho que fazer na rua, então não dá para não dá para ter aquela continuação do passo acelerado, não é? Pronto, era isso que eu queria dizer. Então, pois custou uma beca. Pois já disse, ok. E de vermelhão, e não é filtro. Intermitências, e não é filtro. E agora só mais uma coisinha, continuando com a intermitência. Continuando, então só mais uma questão, que é a seguinte: eu ontem, também ainda a propósito da ida ao ginásio e da aula de pilates, neste caso de pilates, que eu acabei de fazer sim ontem, foi de segunda-feira eu fiz, mas eu agora faço sempre o mesmo, que é pilates e alongamentos. Mas pronto, eu vou falar do pilates. Não vou falar do pilates, vou falar da professora, porque eu ontem disse que ela me tinha dito que eu, ao escolher um lugar diferente do meu comum, conseguia ter outras percepções, porque mudava a perspectiva, então teria outras percepções. Estou aqui com algum receio de estar num bem. Estou com algum receio de estar num bem, mas se calhar, quando é que esta intermitência se vai embora? É que esta intermitência tem que se ir embora, porque a outra situação que não está intermitente avança. E já avançou, então o que eu tenho a dizer é que realmente, sendo a perspectiva, duas perspectivas diferentes, trazem diferentes percepções, foi o que eu ontem disse, foi a ideia que me surgiu dos comentários que a professora havia feito, quando viu que eu tinha mudado de lugar e pronto. Foi a ideia, surgiu-me essa frase, portanto não foi propriamente a professora que disse essa frase, mas eu retirei essa frase de toda, foi-se embora a intermitência, Deus intermitência. Eu concluí essa frase, portanto surgiu-me essa frase na minha mente. Ora, dizia eu, uma perspectiva diferente traz uma percepção diferente. E eu hoje, de manhã, vinha ali assim, e dei de caras, como já dei milhares de vezes, com um certo grupo de árvores que atualmente já tem muita folhagem em si, não é? Já que são mais do que uma, e vi que, uma vez mais também, pela enésima vez, eu percebi que, lá está, eu percepcionei que há várias distâncias entre árvores e as folhas ficam, ou seja, resumindo, é melhor resumir, porque eu estou aqui a ver se encontro uma maneira poética de descrever a sensação que tive, mas não estou a encontrar. Então eu vou descrever a questão racionalmente. Portanto, eu olhei para uma árvore, aliás, para uma árvore, e depois percebi que à frente estava outra. E já olhei para aquela perspectiva, milhares de vezes. Mas eu percebi, olha, pois é, duas percepções. Portanto, uma percepção da árvore cá atrás e a percepção da árvore lá à frente. E depois tirei algumas fotografias que eu não sinto que transmitam a ideia que eu tive, portanto a sensação, não é uma ideia, a sensação que eu tive quando vi
as várias percepções, portanto, várias árvores dão diferentes percepções, diferentes perspectivas e daí diferentes percepções portanto, em termos de... Pois lá está. Como é que eu vou explicar isto? Não sei. O que eu sei é que eu tirei fotografias com várias dimensões. Vá. Portanto, mais longe. E vou apresentá-las agora.